Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Dulce na Suíça. Hoje vai ser um vídeo do tipo Story Time. Eu vou vos fazer um pequeno relato do meu parto, né? Ainda que já tenha acontecido há um bom tempo, vamos dizer assim, há quase 2 anos atrás. Tá muito na minha memória, né? E acredito que vai estar sempre, né? E eu gostaria de gravar aqui essa lembrança, não só para vocês, como para mim também. Eu acredito que eu quero, se calhar, meter palavras em tudo aquilo que eu senti, em tudo aquilo que eu vivi. Talvez vai parecer uma história triste, mas eu vos garanto que é uma história feliz, no sentido de que hoje eu tenho a minha filha, pela graça de Deus, e ela transformou a minha vida. Eu acredito que muitos pais vão concordar comigo que quando nós nos tornamos pais, ah, nada mais é a mesma coisa. Quase que nós nem nos lembramos mais de como era a nossa vida antes dos nossos filhos. Então, vamos começar do princípio, tá? Então, eu tive a minha filha no dia 6 de novembro de 2022. Ela está quase a completar 2 anos de idade, tem crescido bem, graças a Deus. Eh, e eu engravidei, né? Eu engravidei ela, foi uma gravidez planejada. E no princípio da gravidez tudo correu muito bem, né? Ela estava crescendo de maneira muito saudável no ventre da mamãe, né? Na barriga da mamãe. Visto que eu estou a falar de parto, também vou dizer um pouco de como é que se passa a gravidez aqui na Suíça. Aqui na Suíça, as mamães grávidas, né? As mulheres grávidas, elas trabalham normalmente se a gravidez estiver a correr bem. Para ela, para parar de trabalhar, ela tem que ter um atestado médico dizendo que ela não tem condições de trabalhar por isso, ou por alguma razão. Elas trabalham normalmente até o término da gravidez, né? Muitas das vezes a ginecóloga vai, se calhar, dar um repouso no último mês, vai dizer para ela para trabalhar, para se repousar um pouco mais no último mês, mas, segundo a lei, ela pode trabalhar até no dia do término, né? Se a gravidez estiver a correr bem, claro. E, por norma, né, cada mulher tem a sua ginecóloga que lhe acompanha fora da gravidez ou não estando grávida, que normalmente aqui é uma consulta por ano que a mulher deve fazer para controlar, só mesmo consultas de controle. E é assim que funciona mais ou menos. E a gravidez, claro, quando a mulher está grávida, ela deve fazer as suas consultas. Normalmente é uma consulta por mês, se tudo estiver a correr bem, até que chegar quase o término. Aí tens consultas mais constantes, né? Acho que é a partir do oitavo mês ou no nono mês. Não sei com certeza porque eu não cheguei até aí, você já vai entender o porquê. Mas breve. Então, eu fiquei grávida, como eu disse, a minha gravidez estava correndo muito bem, graças a Deus. Eu trabalhava, na época estava em formação, e a minha formação, como era alguns dias na escola, alguns dias no trabalho, então continuei normalmente a minha formação, foi uma decisão minha, simplesmente minha e assunto da responsabilidade. Então foi assim que estava a correr a gravidez. Até eu completar, não vou dizer em meses, mas vou dizer mais em semanas, porque conta-se mais em semanas aqui. O término corresponde a 40 semanas, né? E eu estava com 35 semanas. E eu fui fazer a minha consulta do sétimo mês, vamos dizer assim. Na minha consulta, né, nesta última consulta, foi meio que o que eu não esperava, porque todas as outras minhas consultas precedentes, as coisas sempre estavam muito bem, tudo estava correndo bem, o bebê estava crescendo muito bem, o peso estava em ordem, eu não tive diabetes, não tinha tensão alta, nada. Eu era ativa, né? A única coisa que me incomodava na minha gravidez era só porque eu tinha muitas náuseas, né? Desde o terceiro mês. Mas fora as náuseas, fora o que eu ressentia, eu não tinha nenhum sintoma, nada de nenhuma doença que normalmente possa aparecer durante a gravidez, tudo estava correndo bem. Uma semana antes, mais ou menos, da minha consulta, eu sofri um grande estresse. Uma semana não, alguns dias antes, eu sofri um grande estresse. Apareceu uma situação, né, que não vou aqui expor qual foi a situação, que me causou muito, muito estresse. Foi algo que me tocou muito emocionalmente, né, e que agora que relembro as coisas, era completamente desnecessário a situação que houve, né? Então, essa situação me causou muito, muito estresse. Me afetou muito emocionalmente, eu estava muito triste naqueles dias. E pronto. Não que essa situação provocou o que eu vou anunciar, mas para dizer que me senti muito mal, né? Depois de saber a notícia que eu tive na minha consulta de 35 semanas,
me fez se culpar muito, né? Mesmo que eu não era culpada da tal situação, me fez, sei lá, breve. Então, eu fui fazer a minha consulta de 7 meses. Na consulta, a minha médica me disse que a minha tensão estava muito alta, né? E depois ela me disse, olha, mas eu quero que você faça análises para me ver se realmente está tudo bem ou se é simplesmente a tensão que está alta. Daí eu fui diretamente para o laboratório, tiramos o sangue e normalmente eu tinha que voltar para casa e voltei mesmo para casa. Ela receberam, ela mandou fazer as análises assim de urgência, porque lhe preocupou muito o facto da minha tensão estar alta, porque sabemos que uma grávida é muito arriscado quando ela está com a tensão alta. E visto que a minha tensão nunca esteve alta, sempre esteve muito boa durante toda a gravidez, ela ficou bastante preocupada, né? Etc. Muito preocupada não, ela queria ter a certeza que tudo estava a correr bem. Ela observou o bebê, me observou, fez a ecografia, tudo, os batimentos do bebê, tudo estava em condições, né? Da bebê, da minha filha, que ela já está grande, uma moça. Então, daí eu vim para casa, né, depois de fazer os exames, e ela ficou à espera do resultado. Acho que minha consulta estava marcada lá para 16 horas, eu voltei para casa lá para 17 e tal, 18 horas, eu estava em casa. E às 19 horas ela recebeu o resultado, pelo menos imagino, né? Porque às 19 horas ela me ligou, me dizendo, olha, tens de ir no hospital, porque aqui é assim, a tua médica ginecóloga que vai seguir a tua gravidez, normalmente é a tua ginecóloga de hábito, né? E normalmente elas têm um gabinete na vila, e é um gabinete que tem as mínimas coisas para consulta da gravidez e tudo mais. Mas a partir do momento que alguma coisa vai mal ou tem que se fazer exames extras, eles enviam para a maternidade. Então, ela me liga me dizendo para mim ir para a maternidade diretamente, porque ela precisava que fosse feito mais análises, outras análises. E aí, né, eu peguei, minha sogra foi me buscar de carro, falando com meu marido, fomos nós os três, e fomos na maternidade. Chegando lá, fizeram as análises que tinham que fazer, e me disseram para voltar no dia seguinte, às 9 horas, né, para conversar com o ginecólogo principal, que pegou a minha situação, né, porque a minha ginecóloga teve que transferir o meu dossiê, vamos dizer assim, o meu histórico, vamos dizer assim, para lá. Olha, pra mim aquilo tava tipo uma rotina assim de nada, vou fazer exame, vou ver o que que tem. Mas em nenhum momento eu imaginei que alguma coisa tivesse acontecido de mal. Ainda que eu achava meio estranho me vendo para fazer várias análises. Por quê? Porque quando eu conversei com a minha ginecóloga, ela me disse que a bebê estava bem. Então aquilo de ouvir que a bebê estava bem me tranquilizou. Me tranquilizou. Então, daí eu fui no dia seguinte às 9 horas. Logo que eu cheguei, depois a médica, né, a ginecóloga da maternidade veio até comigo, né, e começamos a conversar. Ela me explicou o que eu tinha. Tipo assim, a minha ginecóloga, ela não poderia me dar o diagnóstico, porque ela não havia feito todas as análises, sabe? Então, ela tinha algumas informações que ela me informou, que realmente a minha tensão estava alta, estava fora do normal, e que ela estava inquieta, precisava de mais análise, mas não poderia dar um diagnóstico porque faltavam mais análises para dar um diagnóstico que ela estava a imaginar. Então estando lá, a ginecóloga lá do hospital, ela me informou a mim e ao meu esposo que existia uma possível pré-eclâmpsia. Não sei se vocês já ouviram falar dessa doença, mas também é uma das doenças que pode aparecer durante a gravidez. É rara, graças a Deus. Acho que mais ou menos 5% das mulheres grávidas que apanham. É muito rara, é muito grave, é uma doença breve. Então, a médica veio me ver, né, veio ter comigo de manhã, eu estava instalada numa sala, né, e nos explicou que foram feitos alguns exames e que esses exames tinham dado negativa no corpo. Era exames assim de urina, que viram se tinha proteínas na urina e tudo mais. E eu não apresentava nenhum outro sintoma além da tensão alta. Mas como a tensão ela estava sempre a aumentar, tipo assim, me davam os comprimidos, a tensão baixava. Mas assim que o efeito dos comprimidos baixasse, a tensão aumentava de novo.
Então ele não estava a entender o porquê. Então me disseram, naquele momento, né, me internaram para fazer mais análises ou para acompanhar as próximas horas, né, para ver como estaria nas próximas horas, porque eu fui lá de manhã, me disseram para passar lá todo dia e que se tudo corresse bem, eu voltaria para casa no dia seguinte de manhã. Yeah. Eu me lembro que até nesse dia, eu liguei para o meu patrão e disse, olha, infelizmente não vou estar aí, provavelmente não vou estar aí amanhã de manhã, mas venho trabalhar amanhã de tarde, porque nesse momento estou no hospital. Lhe expliquei assim rapidamente, porque eu estava mesmo a imaginar que eu ia sair do hospital, se calhar mesmo no mesmo dia e tudo mais. E aí o meu patrão até me disse, olha, aproveita, descansa, não vem amanhã. Não vem amanhã, que corra tudo bem com a gravidez e tudo mais, mas não vem trabalhar amanhã, nem depois da manhã, aproveita para descansar. Eu disse, ok, muito obrigada e tudo mais, agradeci e tudo mais. Ela continua aí no hospital. No final do dia, a médica veio me ver e me diz que foi encontrado, porque no período da tarde recoltaram de novo as minhas urinas e me tiraram de novo o sangue para fazer de novo os mesmos exames, né? E daí eles disseram que encontraram proteínas nas minhas urinas e tinha, mas eram pequenas quantidades. Mas como tinha esses outros sintomas, né? A presença desses fatores na minha urina, assim que no meu sangue, eles tinham que continuar a me observar. Entre outros testes que me fizeram, foi o teste para ver se os meus peixes estavam inchados, coisa que eles observavam, né? E não tinha nenhum enchimento nos meus peixes, que é também um sintoma de pré-eclampsia. E também se eu via assim pequenas, aqui chamam moscas, mas são pequenas luzes assim, quando a pessoa está a olhar e veja pequenas luzes a piscar, né? E isso eu não sentia. Eles me perguntavam, eu não estou sentindo nada não. Fisicamente, literalmente, vamos dizer assim, que eu estava bem. Eu me sentia bem, não me sentia mal nenhum. E foi assim. No dia seguinte, só para dizer que, assim, a partir do segundo dia que eu estava internada, eu estava com esperança de sair, né? Fiquei à espera do médico até às 12 horas. Depois ele veio. Ela veio, era uma menina, ela era uma menina, e ela me informou da situação. Eu ainda estava com a expectativa de sair do hospital e voltar para casa, sinceramente, porque eu estava me sentindo bem, não tinha dor nenhuma. Segundo eles, o bebê estava bem, certo? A tensão estava alta, mas quando bebia o medicamento, a tensão baixava. Então, para mim, era: eu vou voltar para casa com os medicamentos, vou tomar meu medicamento e a próxima semana vou voltar a trabalhar, tipo nada. Ela chega e eu pergunto, então quando que eu vou poder sair? Né? Na conversa assim, ela me diz, não, você vai ficar internada até você ter um bebê. Eu disse, o quê? Ok, d'accord. Aquilo foi para mim um choque, né? Porque eu não tava à espera. Mas, concluindo, foi que eles pousaram, né? Me deram um diagnóstico que efetivamente eu estava com pré-eclampsia. Eu estava com pré-eclampsia e precisava ser acompanhada. Assim, a pré-eclampsia é uma doença muito grave, no sentido de que você pode não estar a sentir dor, mas ela continua a se desenvolver no teu organismo. E o pior é que ela pode atacar o bebê chegando a um certo momento. E não se tem assim um controle de quando ela pode piorar ou quando começa a piorar. A pessoa tem que agir muito rápido, que os médicos têm que agir muito rápido para não correr o risco de perder nem a mãe, nem o bebê, nenhum dos dois. Porque há situações de pré-eclampsia que, infelizmente, os médicos são obrigados a escolher a vida do bebê ou a vida da mãe. Então, eles tinham que estar mesmo lá a me observar todo o tempo. Então, a partir do segundo dia que o diagnóstico foi dado, né, pré-eclampsia, eu fui internada até que eu tivesse a minha bebê. E ou me controlavam. Eu tinha um monitor comigo, na minha barriga, né? Que media sempre o batimento do coração da minha filha. E eu me media a atenção a cada 2 horas, se não me engano.
Tinha os medicamentos também que me davam, porque a partir do segundo dia eles começaram a ter um pouquinho mais de dificuldade com a dose de medicamento que estavam a me dar, tiveram que aumentar um pouquinho. Quer dizer, até o segundo dia eu só bebia um medicamento por dia, eles tiveram que aumentar o medicamento de manhã e à tarde, e à noite, né, no final do dia. Mas era um controle, sinceramente, da cabeça aos pés, vamos dizer assim. E a cada vez que viessem medir a pressão, eles me perguntavam, me faziam as mesmas perguntas com relação aos sintomas, se eu estou a ver moscas na minha visão, observavam meus pés para ver se estavam inchados, tudo, tudo. E me faziam uma ecografia por dia, normalmente era de manhã, me faziam uma ecografia para ver nos detalhes, né, se o bebê está bem, se continua bem, fora, né, o monitor que estava em mim para ouvir se o coração, ouvir o coração da bebê, o batimento da bebê. Então foi assim. Os dias foram se passando. Eu, como estava com 35 semanas, aqui ainda é considerado prematuro. Então, o objetivo era completar 37 semanas para que o bebê não fosse prematuro e para que, pelo menos a partir de 37 semanas, já não é considerado prematuro e considera-se que o bebê já desenvolveu tudo o suficiente para poder continuar a desenvolver depois do nascimento sem muitas dificuldades, vamos dizer assim. Então, foi isso que foi se conversado e acordado, né? E nesse momento começaram a me perguntar se eu desejo parto normal ou cesariana. E eu disse que eu queria parto normal, a princípio. Mas eu não sabia que era a minha primeira gravidez, eu não sabia realmente o que aplicava. Essa doença era a primeira vez que eu tinha ouvido, nunca tinha ouvido antes. Então nem sabia nem a gravidade da doença. Comecei a ver vídeos no YouTube, mas não tinha assim muitos relatos de pessoas, eram bem antigos, não davam assim, muitas informações. Pesquisei na internet, mas prontos. Como a minha primeira ideia no princípio da gravidez foi sempre ter um parto normal, eu disse não que eu queria ter um parto normal, mas se não tivesse risco nenhum, mas que também eu não queria perder tempo em insistir num parto normal, se a minha vida ou a vida da minha filha tivesse em risco. Então também não estava contra a cesariana, porque aqui não se faz cesariana por escolha, é por necessidade, né? Você não pode chegar e dizer que quero cesariana, né? Então é mesmo só por necessidade. Mas eu acredito, hoje com a visão que eu tenho, eu acredito que na minha situação era mesmo uma necessidade. Mas como o médico não pode vir e te impor, aqui os médicos não podem vir e te impor, eles sempre têm que escutar o paciente. Acho, né? Essa é na minha perspectiva, na minha conclusão. Acho que ela me perguntou isso exatamente por essa regra. Então daí continuaram, então estávamos à espera de completar as 37 semanas, me faltavam mais ou menos 10 dias para completar as 37 semanas e continuaram a me controlar. Eu fiquei lá internada no hospital. Então eu tinha uma enfermeira, né? As enfermeiras vinham me consultar sempre, vinham me ver sempre, tudo. No meu caso, eu tinha sempre a enfermeira que vinha me medir a atenção, como eu disse, a cada 2 horas, vinha saber se estou com sintomas. E fora isso, tem um botão que a pessoa, né, que fica perto da cama do paciente, que podes apertar para chamar as enfermeiras, né, que vai tocar na sala das enfermeiras, e uma das enfermeiras vai vir te ver para saber o que se passa. Tem o quarto do banho, né? Cada quarto, tudo é limpo, 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 limpo. Comida, meu Deus, essencial. Não sei como é que Angola não consegue nem sequer fornecer comida para os pacientes. Ainda a família do paciente é que tem que vir trazer comida, que já estão exaustos, breve. Dá comida, mata bicho, almoço, jantar, e tem a colação, que nós chamamos aqui às 4 horas, tem a fruta, e tem sobremesa, tudo completo. E sinceramente, eu achei a comida boa. Achei a comida boa. E o mais agravante, eles têm vários cardápios, e lá por volta das 16 horas, tipo lá para as voltas das 10 horas, um dos assistentes, se calhar, da cozinha, vem e te pergunta, entre os cardápios que eles têm no dia, qual é o que você deseja. Sinceramente, eu achei um luxo. Eu achei um luxo. Tô para dizer que, não, os hospitais aqui na Suíça são tops. Nós pagamos caro, né, para a saúde aqui, mas como funciona? É o que eu digo sempre, pagar as coisas não é o problema.
Pagar as coisas não tem nenhum problema pagar as coisas, mas as coisas têm que ser boas. Temos que sentir realmente que estamos a pagar para um benefício, né? E aqui se sente, você paga pela saúde, você paga caro pela saúde, mas você tem esse benefício. Sim, na saúde aqui na Suíça é top. A nossa fatura da saúde é a fatura mais cara que nós temos aqui nos nossos gastos, mas sinceramente vale muito a pena. Muito. Bom, vou beber aqui um pouco d'água. Então, é isso. Só para dar uma imagem do que é os hospitais aqui na Suíça, né? Daí ficamos à espera dos dias, só que os dias vão passando e sim, alguns sintomas começam a aparecer, outros começam a agravar, né? A quantidade de proteínas era maior, a atenção alta começou a aumentar ainda mais, mesmo com o tratamento, eles tiveram que aumentar a dose da medicação. Eu não via mosca, meus pés não estavam inchados e fisicamente eu me sentia bem, não tinha assim dor nenhuma, era mesmo só nos resultados sanguíneos e com relação à atenção, que via assim que estava se piorando um pouquinho, estava se degradando um pouco, não com uma grande rapidez, mas estava se aumentar um pouco, porque eu também todos os dias me tiravam sangue para fazer todos os análises de novo, então todos os dias de manhã me tiravam sangue. Até mais ou menos o quinto dia que eu estava lá, quer dizer que já estava com 36 semanas, e o quadro começou a piorar um pouquinho mais. Então aí eles começaram a fazer um controle maior. As ecografias me faziam de manhã e à tarde. As análises também começaram a me tirar o sangue também, a prise de sangue, né? Também começaram a me fazer de manhã e de tarde. A dose do comprimido aumentou e tudo mais. Na verdade, como é que eu estava me sentindo nesse período? No princípio eu não estava assim inquieta. Não estava mesmo assim inquieta, porque eu estava me sentindo bem fisicamente e saber que a minha bebê estava bem, então me deixava tranquila. Mas quando eu via, né, quando me informavam que as coisas estavam se degradando um pouquinho, claro que me preocupava. E aí eu comecei a fazer a questão, será que vale a pena mesmo esperar as 37 semanas? Será que não vai piorar, não vai prejudicar a minha filha e tudo mais, né? Aí eles me disseram, a todo tempo que podemos ganhar, se a situação não se agrave no extremo, né? Claro, ou que não seja assim, fora do quadro normal, é um tempo ganho. Porque quando o bebê está menos de 37 semanas, é considerado que ainda não está suficientemente desenvolvido para estar fora da barriga. Mas a situação está controlada, nós estamos a controlar a situação, existe um padrão de nível pela qual nós não depassamos, né? Um limite que nós não depassamos, e você não está nesse limite. E estando nesse limite, não quer dizer que as coisas já estão extremamente graves, não. Temos uma boa margem para poder agir rápido e tudo mais. Só para lembrar que a única maneira de curar essa doença, né, é só tendo o bebê. Então, estando grávida, eu ficaria com a doença. Então, a única forma de curar é mesmo só tendo o bebê sair para que a doença parta. Não sei como explicar, talvez com meus estudos de enfermagem explicarei melhor, mas neste exato momento não sei como explicar. Mas essa era a única maneira de curar essa doença. Se concluiu que eu estava com eclampsia, visto que os sintomas foram se agravando e aparecendo mais outros sintomas. Pronto. Passou-se os 10 dias, né? Então começamos a marcar para provocar a gravidez, para provocar como é que se diz em português? L'accouchement. Para provocar o accouchement, vou dizer em francês porque já para provocar para ter o bebê, não sei mais como é que se diz em português, vou deixar aqui escrito. Então programou-se, né, o tal dia, que era no dia 6 de novembro. E a princípio íamos tentar o parto normal para ver o que ia dar, porque naquele momento eu não tinha dores nenhuma, então a intenção era para provocar as contrações para poder provocar o parto, né? Então fez a primeira tentativa, comecei a sentir as contrações, mas quanto mais eu tinha contração, mais a minha tensão aumentava. E aí começou a aumentar num ritmo muito elevado mesmo.
E aí eles disseram, não, vamos parar tudo por aqui, parto normal. Não é possível, vamos para o bloco operatório. Lá começaram a me preparar para o bloco operatório. E, bom, nesse todo período, né, vamos dizer assim, nesse período todo, eu estive com minha esposa ao meu lado sempre, né, minha sogra, enviada por Deus. Só quem está aqui na diáspora, né, ou quem não está no seu país, sabe o quanto a família faz falta, né, quanto a família faz falta. Vou chorar, eu disse que eu ia chorar. Quanto a família faz falta, faz muita falta ter uma mãe por perto, uma tia por perto, uma irmã por perto, faz muita, muita falta, mas eu agradeço a Deus que a minha sogra estava lá comigo todo o longo da minha gravidez. Eu ainda falei muitas coisas sobre a minha sogra, né, em minhas histórias, porque ela é uma bênção na minha vida mesmo, ela é uma bênção na minha vida. Então, todo esse período a minha sogra esteve lá comigo, sempre. Ela vinha todos os dias me fazer visita, ela me trazia flores, meu quarto estava sempre com flores. Mesmo que... Ai, meu Deus. Então ela vinha fazer visita sempre. Ela é que vinha para casa buscar coisas, se eu tivesse precisando de alguma coisa, é que conduzia o meu esposo, que nós, como já disse aqui, nós não temos carro, né? E o meu esposo nessa época, ele ainda ia trabalhar, né? Ele não podia ficar comigo lá todo o tempo, também era desnecessário. Mas ele saía do trabalho e depois vinha lá ficar comigo, né? Até lá para as 22 horas. Depois ele voltava para casa, ia no trabalho e foi assim, a primeira semana que eu passei lá à espera do parto, não, as 2 semanas que eu fiquei lá à espera do parto. Então digo, Deus sabe das coisas e Deus me abençoou com uma sogra e sogros, né? Os dois são maravilhosos para comigo, sempre foram, nem isso na gravidez, sempre foram maravilhosos comigo até hoje. Então me levaram na sala de preparação para o bloco operatório, né? E depois nessa sala eu estava lá com meu esposo sempre. Aqui eles admitem que você esteja com alguém, ou pai, ou tua mãe, você que escolhe. Então eu escolhi ficar com meu esposo, né? Até porque é filha dele, né? Claro, é esposa dele. Eu comecei a sentir dores, comecei a sentir as contrações começaram a ficar mais fortes. Entretanto, a tensão começou a aumentar, as doses começaram a aumentar ainda mais. E como eles quase que chegaram no limite do medicamento contra a tensão, eles tiveram que me dar um outro medicamento, que é muito mais forte, né? E que, por causa desse medicamento, depois de ter nascido a minha filha, eu fui enviada nos soins intensifs. Não sei como se diz em português, mas vou meter a tradução aqui, que é o tratamento intensivo, vamos dizer assim. Mas vou chegar até lá. Então me deram essa grande dose desse medicamento para atenuar e a tensão. Aí me deram anestesia, e a minha anestesia não foi completa, só foi mesmo na parte de baixo. Então eu estava consciente do que estava a se passar e tudo mais, eu estava consciente. Depois me levaram para a sala de cirurgia, né? A médica que me fez o parto é a mesma médica que eu vi no primeiro dia, que também é a mesma médica que sempre me acompanhou toda a minha estadia, todo o tempo que eu fiquei lá internada também. E sinceramente eu senti como é que eu posso dizer? Me senti muito tranquila porque achei ela bem profissional e que ela sabia o que estava a fazer. Dava-se a impressão que não era o primeiro caso de pré-eclâmpsia ou de eclâmpsia que ela já seguiu. Então ela me passava bastante confiança, dizendo não, tudo está no controle, não se preocupa, nós não vamos esperar de maneira inútil. Então ela sempre que vinha me ver também, que me fazia as ecografias. Então é isso. Então eu me sentia bem com ela, ela me passava uma boa segurança com relação à situação. Então, na sala já para fazer a cesariana, eu estava com meu esposo, com a ginecóloga e com o anestesista. Porque aqui o anestesista tem que estar também na sala. E tinha alguém que dava, né, os materiais, né, o assistente que dava os materiais para a ginecóloga. Então, no momento em que ela começou a cortar, né, a abrir a barriga, eu senti dor. E nesse momento eu disse, estou a sentir dor. Era assim muito leve, mas eu estou a sentir dor. E o ginecólogo, não, o anestesista disse logo, não, para tudo, vamos aumentar a dose da anestesia. Eu estava aí ligando com todos os fios, era só apertar o botão que aquilo descia e aumentar a anestesia. Depois ela cortou de novo para ver se eu estava sentindo novo dor. Eu disse que aí estava tudo bem. Mas, nesse momento, como eu disse, né, a partir do momento que me deram aquele medicamento para baixar a tensão,
Mas como eu estava também com contrações, não sei o que aconteceu na sala, eu só sei, segundo meu esposo, porque o meu esposo me explicou depois, a minha atenção começou a aumentar. Começou a aumentar sem parar. E, no entanto, eu tinha várias ampulas, né? Tudo ligado no meu corpo para transmitir, né, por via sanguínea, o medicamento para baixar a tensão e tudo mais, tudo. E mesmo que eles tentavam baixar a tensão não baixava. A tensão começou a aumentar, começou a aumentar. Então aí já foi uma corrida mesmo em tirar rápido o bebê. Tirar rápido o bebê e procurar me manter consciente. Porque nesse mesmo momento eu comecei a dizer, eu me lembro desse momento que eu comecei a dizer, estou com sono, quero dormir, e eu repetia isso. E o meu esposo estava assim de lado, do outro lado estava o anestesista, e o meu esposo me pegou assim na mão, e o anestesista também me pegando na mão, tava com dois homens na minha vida. E eu tava assim a dizer, estou com sono, quero dormir, eu estava a dizer isso. E a ginecóloga começou a dizer, ela não pode dormir, não pode me deixar dormir, não pode me deixar dormir. E aí a tensão subia, porque ela estava com medo que eu poderia, né, que estava com medo, né, eu poderia fazer um ataque cardíaco, o meu coração subir tanto e depois parar de um momento para outro. Todos os riscos aí ficaram enormes. Então ela tinha que fazer o mais rápido possível para tirar a bebê, para eles poderem reagir sobre o meu estado, porque eles já não estavam conseguindo fazer grande coisa, né? Já não estava conseguindo controlar a situação da minha atenção. E nesse momento, o meu esposo, em pânico, né, não conseguia me dizer mais nada, só conseguia dizer, Dulce, não dorme. E depois, o anestesista, como viu que o meu esposo estava começando a entrar em pânico, vista a situação, porque ele começou a ter medo, né, de me perder, de perder a filha, de perder a esposa, porque ele estava a ver, os valores aí estavam muito altos, se não me engano, segundo ele, ainda vou registrar aqui os valores, acho que estava 240 sobre, se não me engano, era 180, uma coisa assim. Sabendo que os valores normal de uma tensão, o médio, que é boa, é 120 sobre 80, né? E a partir do momento que a pessoa está com 140 sobre 90, aí já tem uma tensão alta. Então imagine que eu estava com 240 sobre 180. Então estava muitíssimo alta a minha tensão. E então aí o anestesista pegou o rolê do meu esposo, né? O meu esposo continuou a me pegar e começou a me falar, Dulce, não dorme, não dorme, não dorme. A me falar, olha, daqui a pouco vai ver a tua filha, ela tá passando a sair, ela vai bem. A me dar assim, palavras assim que estavam me confortar e me manter assim, acordada, né? E depois de alguns minutos, né, eles me deram a minha filha e ela chorou logo que saiu, graças a Deus. E ouvir aquele choro, eu tenho assim a lembrança daquele momento. A lembrança daquele momento não é que me trouxe para a vida, porque a minha vida ainda estava aí, mas é que ouvir aquele choro me trouxe assim uma força, me trouxe assim quer dizer, me acordou, que eu até acabei esquecendo do sono que eu tinha, sabe? Logo que eu ouvi o choro e logo que eles tiraram a bebê, eles meteram logo no meu colo, por alguns segundos. Segundo minuto, não sei quanto tempo durou, foi rápido, mas tive o tempo de sentir a minha filha em mim. E depois levaram a minha filha, porque eles tinham que fazer, quer dizer, observar a minha filha, estava tudo bem, vista a situação que ela não sofreu, para ver se ela não sofreu nenhuma sequela e tudo mais. Então, eles tinham que, né, ter a certeza que tudo estava bem. Daí levaram a minha filha, e a partir desse momento eu já não estava mais, tipo, tô com sono, não. Eles fecharam rapidamente a minha cirurgia, aquilo foi rápido. Eu vi mesmo aquele momento durar muito rápido e depois me levaram para os sons intensivos. Mas era por causa, para que está? Por causa do tratamento que eles me disseram, que eles me colocaram antes, como eu já disse, que era muito forte, para controlar um pouco mais a atenção. Então, me levaram para lá e eu tinha que ficar por lá 24 horas, né? 24 horas a fazer alguns tratamentos, controle, e depois também estava com muita dor em seguida e tudo mais. Fiquei lá 24 horas, mas antes de completar 24 horas, claro, aquilo, tipo, o meu parto começou mais 21 horas. E até 22 horas, tipo, assim, 21 horas me levaram para a sala de preparatório para subir para a sala da cesariana. E às 22 horas eu já estava no São Recife. E nesse momento eu não estava com minha filha, porque a minha filha foi levada então pela área da pediatria ou
pré-natal, pela área de pré-natal, para ser também né, observada pelo pediatra e tudo mais, para ver se tudo está correto, tudo está bem, e ser observada, né? E a minha filha, ela nasceu com uma temperatura assim muito, ela estava muito fria, então precisavam também aumentar a temperatura do corpo dela. Então eu não passei aquela noite com a minha filha, a primeira noite, mas assim, não fiquei traumatizada por isso, porque eu sabia a situação, a minha situação, né? E saber que ela estava bem e que eu estava aí em vida já era o suficiente para mim. Eu acho que só naquele momento é que eu comecei a realizar a gravidade da minha situação. Realmente, não depois de ter dado à luz, mas o momento em que eu fui para a cidade preparatório e que as coisas foram piorando de uma maneira muito intensa, porque eu comecei a ver a agitação de todo mundo e a preocupação de todo mundo, porque todo mundo começou mesmo a ficar preocupado. Tinha a parteira também na sala de preparação, que ela estava preparada, tinha mais uma enfermeira na sala de preparação, meu esposo. Então eu comecei a ver a preocupação deles, né? E mesmo também um pouco da médica, quando ela chegou, do anestesista também, quando ela chegou, porque eles vieram todos estavam aí em volta de mim, a tentar procurar solução para minha tensão alta e tudo mais. Então naquela pressão toda eu comecei a sentir e é aí que eu comecei a realizar realmente que a situação era grave, né? Então eu só estava a orar a Deus que eu saísse viva e que principalmente que minha filha estivesse bem e viva, claro. Daí, bom, voltando, eu estava no estado intensivo. Depois, no dia seguinte, né, quando amanheceu, me trouxeram a minha filha, até porque era para eles terem trazido muito antes, porque eu comecei a pedir a minha filha, tipo, me levaram às 22 horas, eu dormi, aí eu dormi e por volta das 3 horas, não, 3 horas é muito tarde, 1 hora da manhã, 1 hora e tal, eu me despertei e comecei a pedir a minha filha, tanto da minha filha, comecei a ficar preocupada, a minha filha não está aqui do meu lado, mesmo que aqueles te informam tudo o que vai se passar, né, o que estão a fazer e tudo mais, e eu tenho as informações que a minha filha estava bem, porque eles me informaram que estava bem, então daí né, eu comecei a insistir que eles tinham que trazer a minha filha, que era minha filha, e o meu esposo também, ele também não começou a insistir, porque ele estava lá na área do pré-natal com a minha filha, né, eu estava no estado intensivo sozinha, porque também no estado intensivo você não pode ir em qualquer momento, tipo assim, não deixam os pais ou a visita ficar lá. Não se recebe visita, para dizer assim, não se recebe visita e eles podem tolerar receber o esposo, mas também não é em qualquer momento. Não é como na sala de maternidade ou na sala né, de internamento, vamos dizer assim. E o meu telefone estava distante da minha cama, eu não conseguia pegar o meu telefone, eu estava com dor, me deram vários medicamentos para baixar a dor, mas ainda assim eu estava com muita dor, né? Mas ele, no lado onde ele estava insistindo para levar a minha filha para mim, então depois eles viram que eu estava insistindo, foram trazer a minha bebê perto de mim, acho que lá por volta das 5 horas da manhã, eu comecei a pedir ela, não, já 4 horas, uma coisa assim, eu comecei a pedir por ela entre 1 hora e 2 horas, quando eu acordei. Então eles me trouxeram a minha bebê, fiquei com ela algumas horas, dei ela de mamar, né, para mamar, mas não estava ainda a ter leite, não estava a sair leite. Eu disse assim, não vou me preocupar, isso era de manhã, de tarde, depois de levaram, de tarde, lá por volta do meu dia, eles trouxeram de novo, tentei de novo lhe dar de mamar, saiu um pouquinho de leite, depois também me deram máquinas para tirar leite, para ajudar a estimular, porque tinha que se estimular para poder começar a sair o leite. Comecei a fazer a máquina e tudo aí, tipo assim, já não tinha tanta dor, mas às vezes em quando tinha um bocadinho de dor, mas tudo estava assim controlado, porque tinha sempre medicamentos contra a dor e tudo mais, e tinha um atendimento para 3 estrelas. E depois também o meu esposo, ele pôde vir me ver, quer dizer, cada vez que eles traziam a minha filha, o meu esposo também vinha. Ele admitiam que o meu esposo viesse também, mas era os únicos visitantes que eu poderia receber naquele lugar. Depois de ter completado as 24 horas, me levaram para o quarto, né, para o quarto de recuperação, e lá eu estava com a minha filha. Então, lá eu estava com a minha filha, eu berço dela ao lado da minha cama, e neste quarto eu estava sozinha. Eu estava sozinha nesse quarto. Normalmente poderia haver mais uma pessoa, porque como eu disse, era no máximo 2 pessoas por cada quarto, mas naquele momento não tinha ninguém que tivesse dado à luz, e tinha vários quartos também livres, então eles poderiam muito bem meter primeiro em outros quartos. Eu percebi depois no final, porque assim, eu fiquei mais 5 dias depois de ter tido a minha bebê,
E todos esses 5 dias eu sempre estive sozinha no meu quarto. Depois eu percebi, né, claro, que eles procuravam sempre me deixar sozinha no meu quarto por causa da minha situação, porque eles tinham que continuar a controlar a minha situação com muita frequência. Para não incomodar uma outra pessoa, uma outra mãe que acabou de ter o bebê, eles preferiram me deixar no quarto sozinha. E foi assim. Então é mais ou menos isso. Para não me estender muito neste vídeo, porque eu sei que esse vídeo vai ficar longo, me desculpem, mas também não vou cortar assim grande coisa para ficar curto, como eu tenho feito nos outros vídeos, porque é mesmo um vídeo story time, um relato do meu parto, que não é só para vocês ouvirem, né, mas também é para mim, porque eu quero deixar esse relato registrado. Se calhar daqui a algum tempo eu vou ouvir-me, né, o meu relato, e também para pessoas que, se calhar, para mamães que passaram por esse tipo de situação um pouco difícil, de pré-eclampsia, de eclampsia e tudo mais. Eu deixo meu testemunho aqui porque eu quero que elas encontrem esse testemunho para não se sentirem sozinhas, porque sinceramente como é uma doença de uma certa maneira rara, né? Pouca percentagem de pessoas apanham essa doença, ou de mamães apanham essa doença, graças a Deus, é mesmo de agradecer a Deus. Então não se encontram muitos relatos, eu procurei bastante, e só mesmo assim para sentir que você não é a única que passou por esse processo, e que tem outras pessoas que passaram por esse processo e que vão bem. Por essa é a mesma razão pela qual eu decidi fazer este vídeo aqui e meter esse vídeo no canal. Eu tinha confiança em Deus, em que tudo ia correr bem, que a minha vida e a vida da minha filha estava sempre na mão de Deus, sobre a proteção de Deus, né? Então não em nenhum momento me senti desesperada. E para mim o parto da minha filha foi um momento feliz da minha vida, mesmo com a situação que houve, né? Mesmo do jeito que houve, mas para mim foi um momento muito feliz da minha vida. Eu me lembro do choro, do primeiro choro dela que eu ouvi naquele momento que quase que me trouxe a vida, e foi uma alegria imensa que eu senti naquele instante que é sem comparação, né? E é isso, né? Quero aqui felicitar todas as mamães, todas as gravidinhas. Confiem em Deus, tudo vai dar certo, mesmo nas piores situações, Deus está lá, Deus está lá para nos proteger, Deus está lá para proteger os nossos bebezinhos. Os nossos bebezinhos foram desejados por Deus antes mesmo que nós os desejamos. Então, não se preocupem, tudo vai dar certo. Então, nisso, com essas palavras, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Farei um outro vídeo em que falarei como me sinto hoje, né? Depois de quase 2 anos ter se passado. Eu tô aqui a chorar, mas pronto. São lágrimas de alegria, são lembranças boas para mim, mesmo com a doença que eu teve, né? Com a pré-eclampsia que houve. Mas é um relato de parto que para mim é de gratidão a Deus, de gratidão, muita gratidão a Deus, né? E muita evidência do amor de Deus por mim e pela minha filha. Tanto que com relação a essa proteção de Deus, eu dei o nome da minha filha de Samara, que significa protegida de Deus, porque é exatamente desse jeito que eu sempre me senti protegida por Deus em todo o meu percurso da minha vida, pelas histórias que eu já contei aqui, que vocês se calhar já ouviram, ou histórias que eu ainda contarei aqui, porque eu não contei tudo que eu tenho para contar aqui no meu canal. Então é isso, bom, eu vou ficando por aqui. Desculpem minhas choradeiras aqui, as lágrimas. Mas é isso. Bom, obrigada por ter assistido esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo e até a próxima. Até breve. Tchau, tchau. Então, fiquei todo o tempo aí, os 5 dias sozinha. A cama do outro lado sempre esteve vazia. E então, depois do parto, né, eu fui já para o quarto, né? E aí já podia receber visita, mas sinceramente, no meu ponto de vista, receber assim visita na maternidade é mesmo para pessoas próximas. É tipo assim, mãe, pai, que vão visitar, ou irmã, pessoas assim da família próximas. Amigos não. Espero que a pessoa esteja em casa. Só que uma dica, pelo menos para mim, eu não sei se tiver alguma mãe aqui que eu tenho certeza que tem mais que me seguir aqui, me dizem o que vocês acham. Porque, sinceramente, quando a pessoa dá luz, a pessoa está tão desorganizada, nem tem nem cara para se arrumar todos os dias e tudo mais. E visto a situação que eu passei, eu não me arrumava. Eu não me arrumava porque maquiagem, não sei quando, já mesmo na minha casa. No dia a dia eu não faço maquiagem. Então, naquela situação, não ia fazer maquiagem. Depois eu estava
estava completamente acabada, completamente cansada e ainda tinha muitas dores, tinha que estar sempre a beber comprimidos e tudo mais. Daí, onde é que eu estava? Fiquei lá por 5 dias e o mesmo atendimento, sinceramente, um atendimento top. De comida sempre. Eu estava cansada de comer. E quem foi me visitar? Minha sogra de novo, quer dizer, a minha sogra nem era visita, né? Ela vinha de manhã, vinha à tarde, também com aquele entusiasmo, né? Porque a minha filha é a primeira neta da família do meu esposo e também a primeira bisneta da minha família, é a primeira neta também da minha mãe. Então, ela estava naquele entusiasmo, a minha sogra, no caso, meus sogros, né? Os dois, estavam naquele entusiasmo também da bebê e tudo mais. Eles iam lá, se não me engano, era ou uma vez ou 2 vezes por dia, mas todos os dias eles estavam lá. Perguntavam sempre se eu precisava de alguma coisa. Ela veio buscar as minhas roupas para lavar, veio buscar outras limpas para me levar e tudo mais, porque acabei ficando muito mais tempo do que eu imaginava. Porque normalmente aqui, quando o parto corre bem, mesmo que eu for cesariana, você só fica uns 3 dias depois do parto, depois voltas para casa. Mas no meu caso, eles tinham que controlar a minha a eclampsia, né? Que o diagnóstico que era da gravidez, para ver se a doença passou, se os sintomas estavam a passar ou não. Naquele momento, a tensão ainda estava alta, mas já não tão alta, baixou drasticamente depois de dar à luz, né? Depois da cesariana, mas ainda assim a tensão ainda estava alta, alguns outros sintomas também ainda estavam presentes, mas via-se que estava a diminuir pouco a pouco. Mas como os valores ainda estavam assim consideravelmente altos, eles me guardaram lá 5 dias justamente para ver como é que vai ser a evolução e tudo mais. Então, e era o mesmo programa como antes de dar à luz, tiravam sangue de manhã, tiravam sangue à noite para fazer as análises. Para medir a tensão a cada 2, 3 horas. Depois foram diminuindo 3 vezes por dia. Né? Já não tinha mesmo leito, porque já não tinha bebê na barriga, né? E foi assim. Também havia os controles da minha filha, né? Com o pediatra e tudo mais. Tem um sistema aqui nos hospitais da Suíça, eu não sei se é assim em todos os lados, que tem um serviço que eles se ocupam do bebê, é mesmo lá na área do pós-natal, né? Mas é uma sala onde eles colocam os bebês no período da noite, se a mãe quiser dormir. E neste caso, como é que se chama? As enfermeiras pediátricas, que são enfermeiras especializadas para cuidar do bebê, né? Ou enfermeiras pré-natal, elas é que se ocupam da bebê, dos bebês, né? Se eles chorarem, eles é que vão dar o leite. Você pode tirar o teu leite se você quer amamentar. Eles vão meter num biberon e vão lhe dar para a noite. Elas recuperam tudo. E você que escolhe se eles vêm buscar ela às 22 horas, à meia-noite. Você que escolhe. Então é um serviço que está aberto para as mamães poderem descansar. Nos primeiros dias eu não aceitei que eu queria ficar colada com a minha filha, então dormia com a minha filha no quarto e eu que me ocupava quando ela acordasse, eu é que lhe dava o biberon, mas trocar a fralda, elas é que vinham trocar a fralda, né? Porque eu não podia estar a me levantar toda hora com a minha cirurgia, né? Com a minha ferida. Mas dar de mamar, eu é que me ocupava, dar o leite, se fosse no biberon ou não, mas eu estava de mamar nos seios. Mas isso me impedia de descansar, né? Então, no princípio, eu não estava assim, muito adepta a este serviço, mas depois de 3 dias sem dormir em condições, eu pedi os serviços, então ele disse não tem problema. Normalmente eu pedia para vir buscar às meia-noite, né? Porque eu sabia que. E depois elas iam me trazer às 7 horas da manhã. Eles iam me trazer às 7 horas da manhã, né? Porque assim, eu queria sentir que eu estou a me ocupar também da minha filha, né? Que nem só os outros estão a se ocupar. Então eu ficava com ela no princípio da noite, depois elas vinham lhe buscar meia-noite e eles traziam às 7 horas da manhã. Então foi assim que ocorreu os 2 últimos dias que eu fiquei por lá. E pronto, e depois saímos da maternidade e eu estava farta. Vou dizer uma coisa, quando nós completamos 3 dias, porque eles me disseram que eu ia ficar lá 5 dias. Eu sabia que no máximo era 3 dias para os partos que correm normal, mesmo que fossem cesarianos, se não tivesse problema nenhum, esse problema de eclampsia, normalmente também só seria 3 dias. E quando completou 3 dias, me anunciaram que eu tinha que ficar lá mais, pelo menos 2 dias. Eu disse, eu quero voltar para casa, eu estava farta de estar aí, porque como fui internada antes de dar à luz, 2 semanas antes de dar à luz, ou 10 dias antes de dar à luz, eu já estava farta de ficar no hospital. Não tinha nada a ver com atendimento, porque eu tinha um atendimento, tinha um atendimento de 5 estrelas e não posso reclamar de nada, só tenho que agradecer a Deus, né?
porque fui muito bem atendida, mas estava farta, eu queria a minha casa, o meu lar, eu queria me sentir mesmo mãe na realidade, né? Minha sogra então me dizia, aproveita esse momento, quando você voltar para casa, só vai ser você, o teu esposo e tudo mais, mas eu não estava conseguindo, mas eu estava farta de estar no hospital e queria estar na minha casa, no meu lar e tudo mais, na minha casinha. Então eu comecei a pedir para ir embora, depois de 3 dias eu comecei a pedir para ir embora, e eles estavam assim sempre a me acalmar, me dizer, não, fica mais um pouco, temos que controlar mais e tudo mais, a me explicarem, né? Eu entendia a situação, mas eu dizia, pá, de todas as maneiras, tô farta dessa situação. E depois de completar 5 dias, eles ainda queriam que eu ficasse mais tempo, se calhar mais para completar uns 7 dias, para estarem mesmo tranquilos que tudo está bem, mas eu estava farta. E eu começava a lagrimar porque eu estava farta de estar aí. Mas eu entendia o porquê que eles queriam me manter aí, mas, tipo, para mim, sair do hospital era como se fosse ultrapassar a doença. Porque eu sabia que o que me mantinha aí era só a doença. Não sei se dá para entender. Então, para mim, sair daquele hospital é como se eu tivesse deixado para trás a doença e pudesse viver plenamente a minha maternidade, começar a viver plenamente a minha maternidade. Então, por isso que eu estava a insistir em ir para casa. A situação já não estava grave, estava a melhorar. Então, depois de 5 dias, a médica me deu alta, porque ela também começou a ver que a minha saúde psicológica não estava começando a ir muito bem. Eu me lembro que durante esses 5 dias fiz fisioterapia, porque eu estava com dificuldades para andar, então fiz fisioterapia, tinha esse fisioterapeuta que vinha me buscar todas as manhãs para andar a partir do segundo dia, se não me engano, para descer as escadas e eu me apoiava nele. Depois me deram alta, saímos do hospital, todos felizes. Minha sogra, claro, é que veio nos buscar com meu sogro e vieram nos trazer em casa. Eu deixo uma foto do... Então vamos para casa. Quando uma mulher dá luz aqui na Suíça, tem uma, não é enfermeira, se chama sage-femme em francês, mas acho que em português, não sei se é parteira, não sei, eu não me lembro. Eu vou investigar aí no YouTube para ver a tradução e vou vir deixar aqui. Então, vou dizer sage-femme, que é o nome em francês, que eu venho te ver todas as semanas, durante, se não me engano, durante quanto tempo? 3 meses? Acho que é durante um mês, não sei exatamente o tempo, mas é mais ou menos no primeiro, segundo mês, uma coisa assim, também deixarei o tempo exato aqui, ou o tempo que for necessário, né, segundo a situação. E ela vem fazer o quê? Ela vem controlar os sintomas vitais do bebê, da mãe, e vem controlar também a ferida da mãe e fazer o curativo também, porque nesse momento a mãe ela não vai se deslocar no hospital para fazer o curativo, então é ela que vem fazer o curativo em casa, pesar o bebê, tipo assim, os bebês não vão voltar lá no hospital, eles vão voltar para fazer a consulta de um mês, mas até completar um mês, essa sage-femme que vem em casa ver o peso a cada semana para ver se o bebê tá aumentando o peso, também que vem te ajudar com a amamentação para ver se o leite está saindo, se tem alguma dificuldade, se precisas de algum medicamento, ela pode passar receitas médicas sem problema nenhum. Então ela vem observar tudo. Então eu tive essa sage-femme comigo, né, que vinha toda essa semana. E se fosse necessário ela vir mais vezes por semana, ela também pode vir. Então, consoante a situação. No meu caso, ela poderia vir, se calhar, 2 vezes por semana, mas como já não tinha mais muitos sintomas, a não ser a tensão alta, que baixava quando eu bebia os comprimidos, a tensão baixava. Então, a tensão estava controlada, a bebê estava a ir muito bem. Então, começaram a me tratar como um parto basicamente normal, porque tudo já estava em bom andamento, né? Então, é isso. Daí, depois as coisas foram correndo na sua naturalidade. Oh, então, é mais ou menos isso. Para não me estender muito neste vídeo, porque eu sei que esse vídeo vai ficar longo, me desculpem, mas também não vou cortar assim grande coisa para ficar curto, como eu tenho feito nos outros vídeos, porque mesmo um vídeo story time, um relato do meu parto, que não é só para vocês ouvirem, né, mas também é para mim, porque eu quero deixar esse relato registrado, se calhar daqui a algum tempo eu vou ouvir-me, né, o meu relato,
E também para pessoas que, se calhar, para mamães que passaram por esse tipo de situação um pouco difícil, de pré-eclâmpsia, de eclâmpsia e tudo mais, eu, não, eu deixo meu testemunho aqui porque eu quero que elas encontrem esse testemunho para não se sentirem sozinhas, porque sinceramente como é uma doença de uma certa maneira rara, né? Pouca percentagem de pessoas apanham essa doença, ou de mamães apanham essa doença, graças a Deus, é mesmo de agradecer a Deus. Então não se encontra muitos relatos, eu procurei bastante, e só mesmo assim para sentir que você não é a única que passou por esse processo e que tem outras pessoas que passaram por esse processo e que vão bem. Por essa é a mesma razão pela qual eu decidi fazer este vídeo aqui e meter esse vídeo no canal. Eu tinha confiança em Deus, em que tudo ia correr bem, que a minha vida e a vida da minha filha estava sempre na mão de Deus, sobre a proteção de Deus, né? Então não em nenhum momento me senti desesperada. E para mim o parto da minha filha foi um momento feliz da minha vida, mesmo com a situação que houve, né? Mesmo do jeito que houve, mas para mim foi um momento muito feliz da minha vida. Eu me lembro do choro, do primeiro choro dela que eu ouvi naquele momento que quase que me trouxe a vida, e foi uma alegria imensa que eu senti naquele instante que é sem comparação, né? E é isso, né? Quero aqui felicitar todas as mamães, todas as gravidinhas. Confiem em Deus, tudo vai dar certo, mesmo nas piores situações, Deus está lá, Deus está lá para nos proteger, Deus está lá para proteger os nossos bebezinhos. Os nossos bebezinhos foram desejados por Deus antes mesmo que nós os desejamos. Então, não se preocupem, tudo vai dar certo. Então, nisso, com essas palavras, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Farei um outro vídeo em que falarei como me sinto hoje, né? Depois de quase 2 anos ter se passado. Eu tô aqui a chorar, mas pronto. São lágrimas de alegria, são lembranças boas para mim, mesmo com a doença que eu teve, né? Com a pré-eclâmpsia que houve. Mas é um relato de parto que para mim é de gratidão a Deus, de gratidão, muita gratidão a Deus, né? E muita evidência do amor de Deus por mim e pela minha filha. Tanto que com relação a essa proteção de Deus, eu dei o nome da minha filha de Samara, que significa protegida de Deus, porque é exatamente desse jeito que eu sempre me senti protegida por Deus em todo o meu percurso da minha vida, pelas histórias que eu já contei aqui, que vocês se calhar já ouviram, ou histórias que eu ainda contarei aqui, porque eu não contei tudo que eu tenho para contar aqui no meu canal. Então é isso, bom, eu vou ficando por aqui, desculpem minhas choradeiras aqui, as lágrimas. Mas é isso. Bom, obrigada por ter assistido esse vídeo. E vemo no próximo vídeo. Beijo, beijo e até a próxima. Até breve. Tchau, tchau.